a manifestação do Carlos Bolsonaro tá no X, o antigo Twitter, mas ele diz o seguinte, né? Quem poderia imaginar? E o silêncio da direita permitida segue em berço esplêndido. Toda a orquestra sempre teve muito método. E tem uma imagem em que urgente primeira turma do STF forma maioria para condenar Eduardo Bolsonaro por coação. E aqui me deixa a dúvida. Eu sei que identificar os meandros da mente de Carlos Bolsonaro não é algo fácil, talvez algo impossível, mas ao mesmo tempo o que a gente consegue tirar daqui é que ele está reclamando da direita. Ou seja, ele está cobrando da direita algum posicionamento em relação ao Eduardo Bolsonaro. Faz algum sentido para você? Então, Rafael, quando eu estava na Universidade de Brasília, no UNB, a gente tinha uma matéria. Eu peço desculpa por fazer essa digressão aqui, mas acho que vai fazer sentido. No final vai fazer sentido. Mas é o seguinte, quando eu estava no UNB, eu peguei uma cadeira que chamava Hermenêutica Filosófica, né, do professor Gerson Breyer. E aí, uma parte do semestre a gente passou lendo um filósofo grego pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. E o Heráclito, ele é muito conhecido por aquela frase dele, que você nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? O Heráclito, ele só deixou fragmentos das coisas que ele escreveu, porque ele viveu há 2000 anos antes de Cristo, então há muito tempo atrás, e aí tudo que restou foram pequenos fragmentos da escrita dele, Rafael. Era um exercício, e a aula toda era baseada em tentar interpretar ali aqueles fragmentos, assim, tentar extrair, estudar a etimologia de cada palavra e tal, para você poder chegar no significado daquela frase, daquela coisa, tentar entender num contexto, né? Eu acho que teria sido adequado a gente fazer a mesma coisa com os tweets do Carlos Bolsonaro, porque exige um esforço de hermenêutica filosófica, às vezes, para você entender. Eu confesso que eu cometi um pequeno erro, você viu? Ele reclamou do direito, né? Coloca aí novamente, pessoal, do direito permitido, né? Eu tinha leito a direita permitida, mas dentro do contexto da complexidade do entendimento do Eduardo Bolsonaro, eu acho que o meu erro ele é perdoável. Não, eu acho que o que me parece é o seguinte, que ele está fazendo um jogo de palavras com a direita permitida, essa sim que ele sempre fala, que são aqueles aliados ali que estão um pouco na aba do bolsonarismo, mas que são pessoas que ele considera infiéis ali, que não estão seguindo a cartilha do Bolsonaro direitinho e tal. Então ele está falando geralmente do Partido Novo, ele está falando do Romeu Zema, ele está falando do deputado Nicolas Ferreira. Geralmente são essas pessoas que ele se refere quando ele fala de direita permitida. E aí agora ele fez um trocadilho do direito permitido, né? Eu acho que é para falar, enfim, da parte do universo jurídico que coaduna com o que ele entende ser um abuso, né, do Supremo Tribunal Federal, uma quebra de regras por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que é isso que o Carlos está se referindo. Carlos, realmente é sempre um exercício interessante interpretar as coisas que ele escreve. Nesse momento fica-se também um questionamento de quem de fato vai fazer esse apoio, porque obviamente a gente sabe que dentro da direita hoje em dia, principalmente a direita bolsonarista, né, essa direita que é mais ligado ao Jair Bolsonaro, esse discurso anti-STF, ele existe, né, pelo menos desde o tempo da campanha, talvez ali 2019 ele já deixou bem claro que existia esse embate dele com o STF, mas que não necessariamente pode trazer votos. A gente tem visto o Romeu Zema fazendo muito esse discurso, querendo pegar essa onda, mas aí eu acho que nesse momento vai ficar uma questão meio paradoxal entre apoiar o Eduardo Bolsonaro e ser contra o STF, porque você acaba que vai ter que fazer essa escolha dupla, né? Não dá para reclamar do STF e não apoiar o Eduardo, ou fazer o contrário. Sim. E veja que o quão, assim, um pouco injusto é o Carlos, né, nessa colocação dele. Então, por exemplo, Romeu Zema, pré-candidato do Partido Novo à presidência, ele tem dito várias vezes, tem reiterado essas críticas dele ao Supremo Tribunal Federal. Ele fez lá aquela série de bonequinhos de pelúcia, lá, os Muppets dele, os intocáveis, né, que é uma sátira ali bem mordaz aos ministros supremos, especialmente o ministro Gilmar Mendes, e tem martelado essa coisa dos intocáveis o tempo inteiro, né? Outros nomes da direita que não necessariamente dizem amém para o Bolsonaro o tempo inteiro também vêm batendo na questão do Supremo, dizendo que o Supremo precisa voltar para a sua atribuição original de Corte Constitucional. Então, assim, um pouco... Me parece que
dependendo do resultado da eleição, Rafael, essa que é a verdade, dependendo do resultado dessa eleição, a gente abre de novo essa disputa no campo da direita, né? Porque se o Flávio, por exemplo, for muito aquém do esperado, se ele ficar fora do segundo turno, então aí já era, né? Mas assim, se ele tiver um desempenho aquém do que se espera, daí fica muito mais complicado para o Carlos, para o Eduardo e para o Flávio quererem ter o controle sobre o campo da direita, quererem manter esse controle, né? Parte da candidatura do Flávio é isso, na verdade. Agora, dependendo do resultado eleitoral, não sei se eles vão conseguir empurrar essa narrativa a partir de dezembro de 2026, né? Porque se for mal, já sabe, né? O resto da direita, que hoje tem que abaixar a cabeça e dizer amém para Carlos, Eduardo e Flávio, vai querer botar as asinhas de fora. E pelo que a gente tem visto, primeiro em relação às pesquisas, obviamente, a essa queda do Flávio Bolsonaro, muito por conta da relação dele com o Volcaro, mas isso é fato, eleições é algo que só se decide no dia. O próprio Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do Flávio, ele fez esse comentário recentemente, dizendo que eleição é maratona, não é corrida de 100 metros. É uma comparação bem boa em relação a isso. Mas a gente tem visto também a própria dificuldade do Carlos Bolsonaro de emplacar o nome dele lá no Senado de Santa Catarina. Tem sofrido muita retaliação, tem sofrido muitas críticas, né? Acusado aí de querer apenas aproveitar o nome da família para ganhar a eleição. Então é isso, essa eleição não é só sobre Flávio Bolsonaro vencer ou não Lula, o Lula venceu ou não Bolsonaro. Acho que você fez um ponto importantíssimo, que é decidir se a família Bolsonaro ainda vai deter esse monopólio, né? Decidir quem é o dono da direita, no fundo, né? Esses dias vem me chamando muita atenção a movimentação do Nicolas Ferreira. Né? Nicolas, deputado de Minas Gerais, tem uma grande habilidade de comunicação aí, se mostrou uma pessoa capaz de mobilizar um público muito grande na internet. E aí o deputado Nicolas fez um vídeo esses dias dizendo que o futuro é nosso. Vocês têm o presente, mas o futuro é nosso. Ou alguma coisa nessa linha, né? E aí pode ser que, originalmente, ele estivesse se referindo aos adversários dele do campo da esquerda e tal, o presidente Lula. Mas também não deixa de ser um recado para dentro do próprio campo da direita, assim, no sentido de, olha, vocês podem ter o mando agora, mas né, se preparem, botem as barbas de molho, porque nós estamos vindo aí e, eventualmente, nós vamos mandar nesse campo. Nós vamos ter o mando de campo aqui do lado da direita na política brasileira. Eu acho que é uma coisa até natural se pensar em termos etários, né, em termos demográficos, porque, de fato, a geração do presidente Lula, a geração do presidente Jair Bolsonaro, ela está terminando o seu arco, né, na política brasileira. Essa geração que foi marcada pela ditadura militar e depois pela redemocratização e que está agora nos seus estertores, está no seu final. E aí, de fato, depois disso daí, depois desse capítulo Lula-Bolsonaro, esse debate sobre ditadura, democratização e tal, depois que isso passar, abre-se uma discussão, né? De como que vai ficar a política brasileira. Eu acho que esse é um ponto que ninguém tá olhando muito, mas assim, de fato, daqui a 4 anos, no mais tardar, Rafael, esse Brasil tem um encontro marcado aí com essa mudança tectônica, né? Uma mudança mais ampla. Não é só tipo, Lula ou não Lula, Flávio ou não Flávio. Não, é uma mudança geracional na política. Isso é uma coisa que ninguém está olhando ainda, mas eu acho que esses nomes da política, como Nicolas e outros, aí eles estão mirando já nessa transformação. Daqui a 4 anos vai ser. E parece sempre rápido, né? A gente sempre tem a impressão, quando termina a eleição, mas eu tenho completa lembrança de 2022, o que aconteceu, enfim. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a gente estava na Copa do Mundo e já está reclamando do Brasil de novo também. Exato. Mas vou aproveitar aqui, só lembrar, pessoal, nós estamos aqui esperando o retorno do intervalo que foi dado pelo ministro Flávio Dino, para que, então, haja aí a determinação da dosimetria do Eduardo Bolsonaro, que foi condenado agora há pouco pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ler agora para vocês a